mais uma videoaula para você que está ansiosamente aguardando, né, para dar continuidade ao teu estudo, a introdução ao ensino da química. Bom, nossa aula de hoje é sobre substâncias e misturas, galera. Substâncias químicas e misturas. O que seria uma substância química? É qualquer tipo de espécie de matéria, qualquer espécie de matéria que tem a sua composição fixa e as suas propriedades físicas e químicas constantes durante uma mudança de estado físico, como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, galerinha. As substâncias químicas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Ou a substância é uma substância simples, ou é uma substância composta. Como é que você vai diferenciar uma substância simples de uma substância composta? As substâncias chamadas de substâncias simples, elas são formadas, galera, por um único tipo, um único elemento químico. Eu representei aqui sobre a forma do modelo atômico de Dalton as substâncias simples. Bolinhas iguais, representadas pela mesma cor e pelo mesmo tamanho, representam as substâncias simples. Já as substâncias compostas, galera, ela terá dois ou mais elementos químicos diferentes, né? Representando novamente aqui as moléculas do gás carbônico e da água sob a forma do modelo atômico de Dalton. As substâncias químicas, elas sempre são representadas através de fórmulas químicas. É uma de suas principais características, né? Além de manter as suas propriedades físicas e químicas constantes, né, em qualquer quantidade. Já as misturas, moçada, elas são classificadas em misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. As chamadas misturas homogêneas também são chamadas de soluções. Então, toda solução é uma mistura homogênea. Para ser uma mistura, você tem que ter no mínimo duas substâncias diferentes, senão não é mistura. Se você tiver apenas uma única substância, você não pode chamá-la de uma mistura. Como é que você vai verificar se a tua mistura é homogênea ou heterogênea, gente boa? É só você olhar a quantidade de fases. As fases de uma mistura, galera, tem conceitos microscópicos, né? Mas vamos analisar de uma forma macroscópica para a gente ter uma ideia melhor do que nós estamos falando. Então, quando você mistura, por exemplo, água e óleo, você percebe nitidamente onde termina a água e onde começa, né, o óleo, evidenciando assim duas fases distintas com cores diferentes. Então, quando você consegue perceber, inclusive com a ajuda de um microscópio, quais são os componentes, quais são as substâncias que fazem parte dessa mistura, você diz que essa mistura ela é heterogênea. Quando não é possível você identificar quais são os componentes, as substâncias dessa mistura, nem olhando ao microscópio, seja ele eletrônico ou ultraeletrônico, nós dizemos que a tua mistura ela é homogênea, você tem uma solução. Vamos a alguns exemplos clássicos, né, de misturas homogêneas e heterogêneas. Nós lidamos com soluções diariamente. Nós temos soluções sólidas, soluções líquidas, soluções gasosas. Por exemplo, as ligas metálicas de um modo geral, como as amálgamas, que são misturas que têm mercúrio, o bronze, o latão, são exemplos de soluções sólidas. Nós temos também
o ar atmosférico, que é uma mistura de diversos gases, mas você não consegue identificar quais são os gases, né, a olho nu que compõem o ar atmosférico. São exemplos clássicos de misturas homogêneas. Já as misturas heterogêneas, elas são aquelas que têm mais de uma fase. Você consegue determinar muito nitidamente quais são os componentes, quais são as substâncias que fazem parte daquela mistura. A água e o óleo é o exemplo mais clássico dentro dessa classe, mas nós temos água e areia, gasolina e água, são exemplos que nós podemos colocar dentro das misturas heterogêneas. Existem situações em que você não pode chamar de mistura homogênea ou heterogênea, porque é apenas uma substância química mudando de fase, como por exemplo o gelo derretendo, a água fervendo, a água condensando. Essas situações eu terei mais de uma fase, é heterogêneo, mas eu não posso dizer que é uma mistura heterogênea, galera. Por quê? Porque eu tenho uma única substância apenas mudando de fase. Então eu vou usar o termo sistema. Um sistema, galera, é o meu objeto de estudo, é tudo aquilo que eu pego para analisar. Então, se eu estou analisando a água que está dentro de um recipiente, aquele é o meu sistema. Se eu estou analisando uma água mineral que está dentro de um sistema, que está dentro de um recipiente, esse é o meu sistema. Se eu estou analisando uma tampa de pincel, esse é o meu sistema. Ele pode ou não ser uma mistura homogênea ou heterogênea. E esse sistema, galera, pode ou não ser uma mistura. Toda mistura, ela é chamada de sistema, mas nem todo sistema é caracterizado como uma mistura. Por exemplo, se você tem simplesmente o gelo derretendo, você tem duas fases. Duas fases significa que é heterogêneo, mas não necessariamente é uma mistura, porque aqui eu tenho apenas um componente. Os componentes de uma mistura são as substâncias que fazem parte dessa mistura. Beleza, galera? Então existe uma pequena diferença quando você for analisar uma substância química que está mudando de fase. Então, ela não pode ser de forma alguma ser chamada de mistura, mas pode ser chamada de sistema. Toda mistura é considerada um sistema, mas nem todo sistema pode ser considerado uma mistura. Essa frase você já ouviu em algum lugar do passado. Lembra, rapaziada? Isso pode significar que esse ponto do tempo contém algum tipo de significado cósmico, quase como se fosse o tempo de junção temporal para todo o contínuo de espaço-tempo. Por outro lado, pode ser só uma incrível coincidência. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos só recapitular o que nós vimos hoje. Nós falamos sobre as substâncias, as misturas e os sistemas, né, para não confundir com as misturas. Substâncias químicas sempre são representadas por fórmulas, ok? Sempre representadas por fórmulas. Por isso que você tem as fórmulas do gás carbônico, a fórmula da água, etc. Galera, sempre as substâncias químicas mantêm as suas propriedades físicas, né, constantes durante uma mudança de fase. Podem ser classificadas em simples ou compostas. Simples só tem um elemento químico. Se a substância for composta, ela tem dois ou mais elementos químicos. As misturas, para ser mistura, tem que ter no mesmo recipiente mais de uma substância, senão não é mistura. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. São misturas que apresentam apenas uma única fase. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, ok, galera?
E os sistemas, onde nós trabalhamos essa análise de uma substância que está mudando de estado físico. Quando você tem água fervendo, por exemplo, você tem a água no estado líquido e no estado de vapor. Quer dizer, eu tenho duas fases, mas eu não posso chamar de mistura heterogênea porque eu só tenho um componente, eu só tenho uma substância. Então eu chamo de sistema heterogêneo. Ok, galera? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula, até a próxima videoaula com o professor Roberto Brasil. Ok?